Beleza? Estamos ao vivo. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pois estamos começando mais um podcast RPG com Jambu, que é um podcast que eu gosto muito de dizer que é uma tentativa da gente se colocar na cena nacional de discussões de RPG, só que hoje é especial, especialíssimo, pois só tem nortistas aqui participando dessa discussão. É um privilégio enorme com essa banca toda formada de nortistas. Já já vou apresentá-los, pois hoje nós vamos discutir um tema bem interessante que já escutei vários bate-papos interessantes e ideias em torno dele. Aí alguém grita lá atrás, Barraga, qual é? Pois é, mano, tá aqui em cima, ó, na tela, tá escrito qual é o ou os melhores sistemas para se jogar aventuras one shot. Quando a gente fala one shot, gente, em tese seria só uma tirada mesmo, uma única aventura, seja de 2, 3, 4, 5, 6, tanto tempo que vocês conseguirem ficar sentados jogando, tá? Mas é só uma tirada mesmo, ninguém tá dizendo quanto tempo leva essa tirada, mas tem que ser só numa tirada. Só sai, ou é bater no chão dizendo desisto, ou dizer realmente acabou o assunto, vamos jogar. E é isso que a gente vai começar. Qual é o sistema que dá conta de fazer uma aventura? Qual é o cenário que dá conta de fazer uma aventura? Então, Mai e Fábio, que estão aqui comigo, vão fazer os devidos comentários e compartilhar experiências sobre esse assunto. Então, agora vou fazer as devidas apresentações. Do estado do Pará está Fábio Corrêa. Ele começou a jogar RPG em meados dos anos 90 e após muitos anos envolvido com mesmos cenários e sistemas, resolveu procurar por novidades, assim descobrindo uma grande quantidade de novos jogos e experiências de jogo que, por consequência, despertaram seu interesse, especialmente em relação à produção nacional. Desde então, ele vem lendo e resenhando diversos livros no canal Resenhas dos Perdidos no Tempo, lá no YouTube. Sendo assim, Fábio, dê um oi aí pra galera. Fala galera, muito bom estar de volta aqui no RPG com Jambu para discutir um assunto que eu acho bastante interessante e com certeza dá muito pano para manga, né? Vamos lá ver onde é que essa discussão vai nos levar aqui. É isso aí. E agora, como eu disse, uma presença muito aguardada, muito desejada para estar aqui. Contudo, os horários não batiam, mas eu sempre dizia, a gente vai ter uma chance. E a chance chegou. Mai Carneiro está entre nós. Ela é apaixonada por histórias desde criança. Encontrou no RPG uma forma de criar histórias em conjunto. Portanto, ela joga e narra RPG desde 2018, começando com one-shots no Confraria RPG, um servidor do Discord do qual ela faz parte. Hoje, ela é administradora do canal de RPG Top Hat Pub, onde adora narrar sistemas variados, sempre dando um jeitinho de adaptar as mesas para um cenário brasileiro. Sendo assim, Mai, direto de Manaus, no estado do Amazonas, dê um olá pra galera! Oi, pessoas, né? Eu quase que joguei o bordão do meu canal, que é o costume, né? A gente abrir as lives sempre com a mesma frase. Então hoje eu não vim abrir a casa de chá, né? Mas eu vim falar de one shot, que é um tema que eu amo, que é como eu comecei a narrar RPG, né? Eu sou apaixonada por sistema indie, por cenário brasileiro, pela nossa cultura, pelas nossas histórias, pelas nossas lendas, pelos nossos mitos, e eu sempre dou um jeitinho realmente de adaptar, fazer a gente conseguir encaixar, né, as coisas. Inclusive, foi como eu conheci o canal do Raga, vendo essa questão da Belém Noturna, sabendo que, cara, as pessoas estão... Eu comecei a jogar RPG também presencialmente com Mundo das Trevas, e o mestre, né, o narrador que narrava para mim na época, narrava também na cidade de Manaus. Então todo o cenário, criou todo o governo, as coisas, toda a história dentro ali do Vampiro à Máscara, baseado nos lugares que a gente tem, né, em Manaus, e é muito legal isso. E eu sempre fui apoiar esse tipo de atitude. Vamos abrasileirar as coisas, assim. Eu acho que a gente já tem muita coisa de fora.
Verdade, Mai. Me identifico com a tua fala. Né, Fábio? O Fábio nunca fez isso, né, Fábio? Não, nunca. Que eu tô comentando isso, mas porque o Fábio, ele fez parte da equipe inicial que produziu Belém by Night na época que teve o Brasil by Night. Eles escreveram toda a Belém by Night. Eu guardo isso até hoje com muito carinho. Nossa, que legal. O Hag é o guardião das lendas aqui, das lendas originárias aqui. Bom, antes que possamos continuar, deixa eu dar um olá aqui pro Roberto, do canal RPG com Açaí, que está conosco aqui no chat. E aí, Robertinho, obrigado por estar aqui conosco. Dito isso, vamos para o tema de hoje. Pois é, One Shot. Essa aventura que tem a premissa de iniciar, ocorrer e terminar no mesmo encontro de jogo. Como eu disse, o tempo não é o mais importante. O importante é que o ciclo da aventura seja toda percorrida. Contudo, não é qualquer sistema que dá conta disso e não é qualquer cenário que consegue abraçar. Porque a ideia do One Shot é você dar uma provinha, é você apresentar o jogo. Aí muitas das vezes, quando as editoras vão lançar um jogo, eles colocam à disposição os fast plays, eu acho que tem um outro nome lá que eu esqueci, playtest. Geralmente eles colocam à disposição e geralmente lá no finalzinho tem uma aventura com personagens prontos para você ter essa degustação. E acaba que o One Shot, aqui sou eu especulando, tá? É a sensação que eu tenho, que as One Shots essencialmente nasceram para encontros, para eventos de RPG. Alguém pode estar dizendo, Raga, tu tá errado. Pode ser, cara, realmente pode ser que eu esteja errado. Eu tô aqui só especulando, porque a One Shot, ela faz muito sentido quando a gente vai narrar em um evento de RPG. Por quê? Geralmente, num evento, as pessoas vão para passear, e as mesas de RPG não são as únicas atrações de um evento. Tem outras coisas, tem stands, tem gente apresentando, convidados, estrelas de fora e tudo mais e tal. Então a ideia é que você passe no máximo 2 horas, acho que 2 horas é até muito para um evento. 1 horazinha assim, e tem que ser rápido. Então o formato do One Shot é o que mais serve para eventos de RPG. E aqui em Belém, o pessoal do Resistência RPG tem uma experiência e tanto nesse processo de prender tempo suficiente, mas não demais, a galera curtindo uma aventura e tendo essa degustação. Dito isso, eu me viro para agora aqui as pessoas convidadas e pergunto: qual é o melhor sistema para uma aventura de RPG? Ou melhor, ou os melhores, na sua opinião? Para começar, Fábio. Raga, como a gente está só no esquenta aqui, né, do papo, eu vou dizer o seguinte, que eu acho que o melhor sistema, vamos dizer, para um one shot, partindo do princípio, para a gente começar aqui a conversa, como tu falaste da questão dos eventos e tal, é aquele que o narrador tem mais domínio. Por que eu digo isso? Porque ele vai conseguir conduzir a aventura, na minha opinião, de uma maneira mais fluida e mais rápida, né? Juntando aqui mais um temperinho nessa história toda, eu sugiro, né, que esse sistema seja o mais simples possível também. Porque não basta só o narrador ter o domínio do sistema, porque ele pode estar entendendo tudo e sabendo tudo o que vai acontecer em termos de mecânica e os jogadores estarem perdidos. Então, eu acho, na minha opinião, para que todo mundo se divirta e tenha, se a ideia é apresentar o jogo, apresentar o cenário e tal, dar um gostinho, é interessante que todo mundo compreenda pelo menos um pouco, né, da mecânica e do cenário. Então, se o sistema é muito pesado, como a gente diz, muito cheio de regrinha, talvez as pessoas se percam ou fiquem tão preocupadas em entender a mecânica do jogo que não consigam aproveitar direito todo o resto, né? Toda a história, todas as cenas, não se sintam muito à vontade para conseguir interpretar porque estão preocupados com as regras ou alguma coisa assim. Então, na minha opinião, nas experiências que eu já tive, né, mestrando, narrando o one shot, eu prefiro utilizar sistemas mais simples, que as pessoas pegam logo rapidinho, pelo menos a mecânica básica, e a gente segue o barco, porque o importante é contar a aventura e que as pessoas se sintam confortáveis o suficiente para aproveitar a aventura e não ficar se preocupando com as regras. Acho que para a gente começar o papo, acho que é mais ou menos isso. Muito bom. Então passa agora para a Mai fazer essa contribuição. Bem, eu concordo, né, que o ideal é
ter um sistema ao qual o narrador se sinta confortável, né? De brincar, saiba já controlar o tempo. Mas eu, como uma amante de RPG indie, diferente, de conhecer coisas, eu recomendaria um sistema de panfleto. Principalmente, depende, e eu diria que depende muito do tema que você vai trabalhar também, né? E do grupo que você vai para qual você vai narrar, tá? Porque tem RPG de panfleto que tem um pouco mais de regras, digamos assim. Por exemplo, eu costumo narrar Patrulheiros Yokais, que é um sistema que hoje não está mais sendo vendido, mas era vendido, né, antigamente nos sites bem baratinho, era R$3, R$2,50 por aí. E é um sistema muito legal, feito para investigação sobrenatural. Então, ou você era um humano, ou você era um yokai, né, um monstro, ou você era uma metade ali, né, que fazia alguma coisa. E assim, para esse tipo de jogo é incrível, eu amo. Até hoje eu utilizo esse sistema. E também tem, né, a gente já teve Lasers e Emoções. Lasers e Emoções? Lasers e Emoções, né? E aí o Guaxa adaptou e criou o RP Guaxa, né? Que eu acho muito legal, Guaxinins e Gambiarras. Eu já usei muito também para narrar one shot, porque você basicamente só precisa de um D6 e um número no D6. Você escolhe, seu número é escolha um número de 2 a 5 e esse é seu atributo e é só isso que você precisa, sabe? E você já consegue sentar e jogar. Então você ganha um tempo na preparação da aventura, porque muitas vezes a gente perde também um tempo montando ficha, um tempo planejando muitas coisas, até você conseguir sentar e jogar, e aí você já perdeu ali 1 hora e meia do seu jogo, né? E muitas vezes a gente tem apenas 2 horas, 3 horas para jogar, e aí a one shot acaba virando dual shot, que acaba virando three shot, que acaba virando... porque a gente perde tempo com outras coisas também. Então, eu diria que depende muito do cenário, mas procure RPGs simples, né? RPGs de panfletos, tem um monte, né? Tem muita produção de RPG que a gente não conhece e que você senta ali, né? Tô indo de ônibus para lá para onde a gente vai jogar RPG, ou então é online, mas tem 1 horinha antes da hora que a gente marcou, dá para ler e dá para entender a base do sistema e dá para sentar e jogar, né? Então, se for para escolher algo diferente do que vocês jogam, normalmente eu sugeriria um jogo de pouquíssimas regras, no caso um RPG de panfleto, assim. Muito bom. Eu vou trazer aqui alguns comentários antes de a gente fazer a próxima rodada, porque eu recentemente assisti uma entrevista /podcast do pessoal do... Oh, meu Deus, não sei o que do parque, me esqueci o nome, meu Deus, fugiu o nome do podcast, depois eu lembro. Em que eles chamaram... Perdão, Raga, só um segundo. Uhum. Se eu fechar a minha câmera rapidinho, ele vai atrapalhar Nem um pouquinho, pode seguir. Teu layout? Não, fique Eu vou fechar então para eu mostrar um RPG de panfleto pro amigo que tá perguntando aqui. Então, o pessoal desse podcast, que daqui a pouco eu lembro o nome, chamaram uma pessoa que ela é recorrente em narrar aventuras one shot em eventos. E eu achei muito interessante na fala dela que em um dado momento ela comentou que, por mais que muitas das vezes ela é chamada por editoras para promover um determinado jogo, situações de mesas de one shot demandam que ela não consiga e precise evitar mecânicas do jogo que ela está precisando, porque senão vai travar e aí a experiência de experimentar o jogo vai se perder. Então ela faz uma degustação, mas não é uma degustação 100%. E ela vai fluidamente percorrendo a mesa conforme as manifestações e reações de quem estiver na mesa. E isso reforça muito algo que me levou no passado a criar o Sistema Interpreta. O Sistema Interpreta é um sisteminha simples que eu desenvolvi para eventos. Ele só tem 2 mecânicas. Eu consigo numa única levada
de 1 e meia no máximo, criar personagens, começar a jogar e finalizar tudo. E alcançando o objetivo, que é a diversão. Então, inevitavelmente, a gente acaba desenvolvendo sistemas próprios, como a própria Mai comentou ainda agora. Tem aí adaptações e criações, como ela citou do RPG Guacha, e isso tem várias experiências no Brasil como um todo. Então, olhando agora, nesse momento, nessa rodada com vocês, para esses sistemas simples, eu convido agora para vocês comentarem sobre eles, o que vocês já tiveram experiência sobre esses sistemas simples, e aí a Mai já começa, inclusive, respondendo a pergunta do Roberto sobre o que é o RPG de panfleto. Mai, tá contigo. Tá, vamos lá. O que é RPG de panfleto? É basicamente um RPG que cabe num panfleto. Esse aqui é o RPG que eu tava falando antes, o Patrulheiros Yokai, né? E ele é basicamente um panfletinho. Aqui já é as informações, né, de responsabilidade. E as regras estão todas nesse pedacinho aqui. Então você tem literalmente um panfletinho e todas as regras que você precisa para sentar e jogar um RPG, né? E tudo isso cabe nessa folhinha de papel A4, sabe? Nesse panfletinho. A gente tem vários, hoje, vários RPGs de panfleto, né? RPGs nesse estilo, que você vai ter um panfletinho, a gente já tem uns que já vão expandir, já coloca 2, 3, mas assim, eu amo RPGs de panfleto, assim, que é só um, que você senta, lê aquilo ali e aí você consegue. É claro que não é um sistema complexo, completo, que você vai conseguir jogar campanhas se você quiser. Você até consegue, mas vai ter que adaptar muita coisa, porque o intuito dele não é esse, né? O intuito dele, a gente tem RPGs para isso, a gente tem RPGs completos, cheios de coisa, com 500 páginas, que vão ter coisas mais complexas para lidar, né? A função dos RPGs de panfleto não é isso. Então, eu sempre digo que a gente tem que entender qual é a experiência que a gente quer no RPG para poder entender que sistema a gente vai jogar, né? Porque muitas vezes a gente está jogando RPG e está esperando de um sistema de panfleto uma coisa que um sistema complexo vai te dar, né? Completo e complexo. Eu misturei as duas. Mas, então a gente tem que entender. É a mesma coisa que eu amo Sétimo Mar. Eu amo. Amo capa e espada, eu amo estilo, eu amo o jogo, eu amo as regras. Tem muita gente que critica, mas eu amo. Mas não é um jogo, não é um RPG para você jogar o one shot. Você pode? Pode. Você sempre pode, dá um jeitinho. Mas o sistema de histórias, como o jogo como o jogo funciona, como as regras são feitas, elas não são feitas para você jogar só uma vez, só aquele dia. Dá para jogar, mas não é a melhor experiência do jogo, né? Então a gente tem que entender isso também. Eu comecei a narrar One Shot com Shotgun Dyers. John Wick, 1900 em preto e branco. Mas é um jogo que usa D6, também é um jogo de apocalipse zumbi, como tal, espera-se que as pessoas morram, né? Então é um jogo realmente rápido, é um jogo que você pode fazer um one shot e pode ser que todo mundo morre no final, pode ser que alguém sobreviva, pode ser que o grupo esteja totalmente diferente do que era no início. E a gente tem muitos RPGs também que são maiores um pouquinho, que não são de panfleto, mas que tem essa experiência, o intuito seja só uma vez. Você só sentar e jogar aquilo ali e acabar. Como tem Candles, né? Acredito que seja isso também, tem Candles. Que você tem toda uma história naquele único dia. Né? Enfim, é isso. Gente, desculpa, eu falo demais. Podem me interromper, tá? Se eu tiver... Tranquilo, tá de boas. Fábio, sua vez. Bom, para exemplificar alguns também, só para a gente partir do gancho aí dos RPGs de panfleto, eu tenho jogado com uma certa frequência one shot também, né? Até junto com o pessoal da associação e tal. E um dos que eu joguei de panfleto é o CBR mais PNK. E ele também é esse mesmo esquema, né? Todas as regras num panfleto só que ele tem expansões, vamos dizer assim, né? Ele tem esses panfletos extras caso você queira incorporar outras coisas, mas as regras principais já estão ali e tal.
Só que o que eu acho interessante é porque, assim, eu consegui jogar, ele vem um dos panfletos, inclusive, é uma aventura pronta, uma aventura introdutória, então eu comecei jogando essa aventura com o pessoal, só que a partir dela, eu já bolei outras aventuras e eu transformei a One Shot, por exemplo, numa mini campanha que já tem ali umas 4 aventuras na sequência, vamos dizer assim, né? Mas ele é um jogo perfeito, e isso é uma coisa que eu acho que é interessante também para o One Shot de uma maneira geral, que ele já recomenda que você jogue o povo direto na ação. A construção de personagens é simples, você vai montar um plano ali simples, e não interessa, vamos jogar e vamos ver o que acontece. A pegada do jogo é essa. E aí eu concordo com o que a Mai falou, que é isso, você tem que saber também o que esperar da one shot. Você não vai fazer um histórico de 50 páginas do seu personagem ali e tal, e montar uma ficha rebuscada. Não, é uma diversão simples, rápida e direta. Então, isso também tem que se refletir, na minha opinião, nas regras e na condução. E aí entra o ponto de você já começar logo direto num ponto importante, né, da história, já, de preferência começar logo direto na ação, para que as coisas de fato ganhem um ritmo, ganhem um momento ali, e você vá conseguindo avançar na história. Porque se você monta os personagens, né, e aí pergunta, e aí, o que vocês estão fazendo? Matou, porque todo mundo vai fazer 1 milhão de coisas diferentes, até você conseguir juntar todo mundo, já acabou o tempo da one shot. Então é aquela coisa bem básica mesmo, olha, todo mundo já se conhece, já trabalham juntos, a missão de vocês é essa, vocês estão na porta de entrada e vão embora. Eu acho que tem que dar uma direcionada assim também para otimizar o tempo, né? No final das contas é isso. Aí se a galera gostar, quiser jogar uma campanha maior, aí você faz toda a firula que você quiser, todas as side quests, tudo e tal, mas o one shot ela tem que ser uma coisa mais direcionada, né? Na minha opinião. Vou voltar porque eu acabei falando mutado, mas vamos lá. Tá aí os comentários que os meninos, os comentários que os meninos fizeram com relação aos sistemas ideais para o one shot. Contudo, todavia, entretanto, a gente precisa saber abordá-los com quem vai sentar na mesa. É recorrente quem senta para jogar não ter experiência em jogar RPG. E aí, como acolher essas pessoas e como orientá-las ao ponto que elas compreendam o processo de jogar o RPG e, ao mesmo tempo, assimilar aquelas mecânicas ditas simples, mas a gente nunca sabe, né? Quem está sentando já chega achando que é um bicho de 7 cabeças. Eu já escutei por várias vezes pessoas dizer que tem medo de jogar RPG porque parece complexo. As pessoas deixam de jogar porque elas têm a impressão de que jogar RPG é complexo. Então, como nós lidamos com o acolhimento dessas pessoas ao deixá-las confortáveis para experimentar uma aventura one shot, assimilando mecânicas simples e ao mesmo tempo ela compreender que elas estão somente ali representando um personagem fictício. Fábio, o que você comenta? Olha, Raga, eu acho o seguinte, eu acho que são vários fatores que você pode levar em consideração para isso. Nem sempre dá para fazer tudo, claro, especialmente se você estiver num evento e tal, mas alguma coisa assim dentro do possível a gente tenta organizar. Durante um período, eu não era exatamente um evento, mas eu cheguei a narrar aventuras que eram uma tarde, né, de jogos e tal, com o pessoal da Biblioteca das Usinas da Paz, aqui em Belém, né? O Raga conhece. Então, nesse período, eu tive a oportunidade de jogar com pessoas que nunca tinham jogado, né? Ou que tinham pouca experiência com RPG. Então, o que eu fazia? Eu levava, primeiro, sistemas simples, ou com personagem pronto já, para eles escolherem, ou com um sistema que fosse simples, que eles conseguissem fazer de fato, né, com poucas escolhas já montava o personagem e procurava apresentar algumas temáticas para eles escolherem o que eles tinham mais interesse, porque eu acho que isso também já ajuda a pessoa a se sentir um pouco mais à vontade, se ela, né, teve um interesse despertado por esse tema ou por aquele. Então, só para complementar aqui outros sistemas, outros jogos que eu acho que são muito interessantes para one shot, são os jogos
da 101 Games, que a mecânica geralmente é a mesma para todos os jogos, né? E aí você tem, sei lá, você tem um Conan, você tem vampiro, lobisomem, bruxo, para quem gosta mais dessa pegada, tem esses jogos. Tem o Herança de Cthulhu, outros que eu gosto, da Universo Simulado, que geralmente também são sistemas mais simples, né? E aí você tem piratas, você tem investigação paranormal e tal, enfim, com sinistros e monstros. Então tem uma série de temáticas variadas que as pessoas podem se interessar, e os sistemas não são complexos. Então isso é uma coisa que eu acho que é útil, né, na hora de você jogar uma one shot, especialmente se você tem essa missão de apresentar o RPG. Outra coisa que eu geralmente falava com as pessoas era assim, é aquela base que até vários livros falam, mas às vezes até mesmo a gente que joga há muito tempo deixa isso um pouco de lado, que assim, não se prenda às regras. Diga o que o seu personagem vai fazer e deixa essa parte com o narrador. O que você vai jogar, se é que você vai jogar alguma coisa, como é que isso funciona em termos de mecânica, não preocupa com isso, você que está jogando. Deixa que o seu narrador ele vai te orientar e vai organizar isso da melhor maneira possível. Inclusive, para mim, isso significa não necessariamente utilizar todas as regras daquele sistema, por mais que seja um sistema simples, ou utilizá-las exatamente da maneira que está escrita ali, nem que seja no panfleto. Né? Você, na hora ali, você está sentindo a empolgação da galera, você está vendo o que eles estão mais interessados ou não, o que eles estão a fim de fazer. Por mais que aquele personagem não seja o melhor para fazer aquela ação, o jogador está querendo fazer, e você tem que aprender também entre aspas aqui, a jogar, né, com o seu grupo nesse sentido, para ver o que está agradando e o que não está agradando. Né? Então, às vezes, até sei lá, aquele personagem é o pior personagem para fazer aquela ação, mas o cara quer fazer. Então você sabe que vai dar errado, mas você já pede para o cara fazer o teste, sabendo que tem uma grande possibilidade daquilo dar errado, mas você já pensou em como você vai encaixar isso na aventura, vai trazer os outros para ajudar, já vira uma brincadeira ali entre eles, sabe? Então tudo isso eu acho que faz parte de você tornar a experiência de jogar uma one shot mais divertida. E para mim isso significa quase que todas as vezes dar uma ignorada nas regras, ou então fazer o que está sendo mais divertido, e não me prender muito nem na condução da própria aventura, se é uma aventura pronta já com aquele roteirinho, o roteirinho pode ir para o espaço muito rápido, como também na questão do sistema, né? Assim, nem sempre naquele momento ali a regra exata da maneira como ela está posta vai ser a melhor solução. Isso, na minha opinião, vem também um pouco com a experiência de quem está narrando, né? Acho que é isso, acho que são dicas interessantes para você tentar trazer as pessoas para se encantarem pelo jogo, né? Que acho que no final das contas é o objetivo de todos nós. A gente gosta de RPG, quer difundir o RPG, quer trazer cada vez mais gente, né? É isso aí. Mais suas contribuições. Vamos lá. Como deixar jogadores iniciantes confortáveis durante o one shot, certo? Cara, como uma pessoa, como eu falei, né, na minha introdução, como o Raga falou, eu comecei narrando one shot e no Confraria RPG, que é um servidor do Discord, que muita gente começou a narrar RPG lá, que tem muita gente jogando até hoje. E eu tinha um projetinho chamado Primeiros Dados, que era justamente para receber essa galera que nunca tinha jogado RPG. Por quê? Porque eu pensei, cara, se essas pessoas começarem a jogar com outras pessoas que também nunca jogaram, é muito mais fácil de elas se sentirem, tá tudo bem errar, tá tudo bem se eu não souber aquela regra, se eu perguntar, tá tudo bem não saber nada e perguntar tudo, porque tá todo mundo começando. Então, eu sou uma das pessoas que está começando num grupo de um monte de gente que está começando e vai dar certo. Mas, óbvio que você não vai ter esse ambiente em todos os lugares, principalmente em eventos. Se você for narrar em evento, você pode ter um jogador na mesa que tem 30 anos de RPGista e tem uma pessoa que está jogando pela primeira vez, né? Então, a gente tem que saber realmente dar aquela pesada ali no ambiente, entender como cada jogador funciona para a gente conseguir
mediar, né, aquela situação, muitas vezes, apesar de que a gente sabe que o RPG, a mesa, é um jogo coletivo, é um jogo que todo mundo faz parte, que não existe essa do, é o narrador que é banda e o resto obedece. Não. Principalmente, isso é uma dos maiores conselhos que eu poderia, se tiver que dar um conselho, eu acho que seria esse: ouça os jogadores. Em hipótese alguma, não importa quantos anos você está narrando RPG, não importa quanto você conhece o sistema, o cenário, não importa o quão descabida pode parecer para você aquela ideia naquele momento, porque não faz sentido para você no cenário, não faz sentido para você no sistema, não importa. Não considere uma ideia absurda. Pode ser absurdo, não tem problema você dizer assim, não, é engraçado. Tá, você pensar isso, mas tente não mostrar para o jogador que você acha aquilo absurdo de uma forma, sabe, não diminua as ideias do seu jogador, basicamente. Meio que é isso que eu quero dizer, sabe? Não acho que é ridículo, ou é estranho demais, ou pode ser estranho, pode ser absurdo, né? Eu amo absurdos na minha mesa. Tipo, meus jogadores, eles amam fazer coisas absurdas, principalmente se eles puderem usar a regra para isso, assim, os jogadores. E eu acho muito legal, porque eu gosto de ser surpreendida pelas histórias. Então, eu, como narradora, amo ser surpreendida por uma ideia absurda que eu falo, olha, me explica aí um jeito que tu vai conseguir fazer isso. Me faz entender que isso faz sentido para ti. Né? E aí, dependendo da lábia do jogador, ele faz o que ele está pensando. Mas, assim, para jogadores iniciantes, eles vão ter algumas ideias que você entende que não é assim que funciona o sistema. Mas ele não entende ainda. E ele precisa se sentir confortável para lhe dizer essas ideias. Porque senão ele vai se reprimir, ele vai se fechar e talvez ele vá deixar o hobby para sempre, assim, sabe? Eu conheço pessoas que não querem jogar RPG hoje porque não se sentiam confortáveis no grupo, porque a forma como se colocaram dentro do grupo, o grupo não acolheu, ou, né, teve uma certa resistência para algumas ideias, algumas coisas, e não é que você vai deixar o jogador fazer tudo, mas explique as coisas sem fazer ele sentir que ele fez algo errado, sabe? Eu acho que essa é a principal coisa que eu diria. Dê abertura e crie um ambiente confortável de o seu jogador dizer para você o que ele quer fazer. E aí você diz como ele pode fazer. Ou, tipo, assim não dá, mas vamos fazer de tal jeito? Ou então, não daria, mas é um one shot. Tá entendendo? A gente sempre sabe que existe essa, né? Não dá, mas dá, porque é um one shot. Vamos embora. A gente não vai ficar parado aqui até o jogador esperar perder 30 minutos pensando em como ele vai resolver esse problema. Se a gente pode colocar dar uma voltinha aqui e deixar isso aqui acontecer e o problema vai ser resolvido, sabe? Tem um código tal para resolver o enigma para você abrir essa câmara. O jogador, mas e se eu explodir? Não dá, mas dá, é um one shot, tá entendendo? Como é que tu vai explodir? Enfim, eu diria isso, seja flexível, né? Não seja dono da sua história, basicamente. Porque não é um livro, né? É um livro as regras, mas a sua história não é um livro, é um jogo de RPG. Então as pessoas vão interferir, elas vão mudar, elas vão mexer, elas vão virar a história de cabeça para baixo. Né? Eu narrei uma aventura outro dia que eu fiz de tudo para os jogadores entrarem numa vila, eles foram para a floresta. E eu vou fazer o quê? Eu deixo. Eu vou jogar eles nada. Não dá, tá entendendo? Então, a gente tem que saber que o jogador, né, ele vai fazer o que ele quer. Porque ele é um ser humano que toma as próprias decisões. Então, a gente não pode forçar ele a seguir um roteiro, né? Tem formas de você guiar o jogador, né? Mas, enfim, é isso. Eu diria que é isso. Não, eu queria só fazer uma proposta aqui. Eu acho que a gente pode adotar isso como uma regra de ouro da One Shot. Não dá,
Aí dá, porque é uma one shot. Perfeito. Porque ela, não é sério, mas você conseguiu resumir o meu pensamento em relação a isso. Não dá, mas é one shot e vambora. O importante é se divertir. Eu espero que se perpetue, porque vai facilitar muito a vida nas one shots, né? A gente levar isso pra vida, porque enquanto a gente tenta controlar esse tipo de coisa, a one shot vira dual shot, que vira tri-shot, que vira campanha. Tá mutado, Raga? RPG com açaí, tá falando mutado, Raga. Eu esqueci. Deu pra escutar. É porque tem uma figura aqui no prédio que tá com uma maquita ligada e eu tô com medo desse troço ficar vazando aqui pro áudio. Aí eu fico. E eu não tô escutando. Eu não sei se vaza pro chat, porque, né, é diferente a captação do OBS, mas pra gente não tá saindo, não. Perfeito. Então, desculpa, galera, é que eu esqueci, eu mutei aqui no OBS e aí esqueci de religar o microfone. Mas enfim, o Matheus comentou ainda agora no chat que ele concorda com o comentário do Fábio e considera muito maravilhosa a frase da Mai, que ele comenta aqui, abre aspas, não daria, mas é uma one shot, fecha aspas. Ficou aqui registrado como uma frase marcante da Mai já aqui no podcast, que vai se perpetuar enquanto a galera estiver escutando aqui. Isso aqui é um privilégio que nós temos, que a Mai nos presenteou. Agora, eu quero fazer aqui um lance com vocês antes de partir para as partes dos comentários. Eu quero ir para a parte de dar nome aos bois. Eu vou perguntar para vocês que jogos ou sistemas a Mai meio que já fez, mas a sessão agora é para isso. Que jogos vocês utilizariam no shot e o porquê? O porquê é uma explicação simples, vocês não precisam criar um TCC nem nada, tá? E aí vocês vão dar o nome e explicar, pode ser mais de um, fique à vontade. Fábio, tu começa. Tá, então só destrinchando um pouquinho mais os que eu citei aqui, eu gosto muito dos jogos da 101 Games que usam o Solo 10. Foi o que eu usei na maioria das one-shots que eu mestrei, e assim, mesmo quem nunca tinha jogado, entendeu a lógica do sistema fácil, rápido, tá? Então, e tem uma variedade de cenários que eu acho que é interessante. Outra coisa que eu acho que é legal também, tem um monte de tabela, então você pode jogar tudo aleatório se você quiser, né? O que vai acontecer, qual é o gancho da aventura, o que eles encontraram, tudo isso tem em tabelas para você sortear. Então, se o narrador for criativo, topar o desafio de ficar costurando as coisas ali na hora, eu acho isso interessante também, e eu me divirto enquanto narrador fazendo isso. Então, sistemas que usam isso muito bem, na minha opinião, é o Solo 10 da 101 Games, o Vanguarda da Universo Simulado, né? E o TTT, que é Trecos, Tipos e Tramas, acho que é isso, que também é da Universo Simulado, que também é muito, muito simples, muita tabela para você sortear, para você criar os elementos da aventura, tudo ali na hora, né? Esse eu recomendo, acho muito bacana. Só um último que a gente jogou recentemente, até com o Roberto que estava aí no chat, que é o Beyond the Wall. Esse, ele é simples também, tá? Mas eu acho que ele é mais simples para quem tem uma certa familiaridade com D&D. Mas para quem conhece D&D, esse aí é mega fácil. Mas ele tem o diferencial de você montar o personagem de maneira aleatória ali na hora, sair jogando, e as histórias já saem entrelaçadas, né? Então os personagens eles têm um background já que faz sentido uns com os outros, isso eu acho muito legal, né? E dependendo do que você sorteia, você vai complementando a sua ficha de personagem, então você não precisa ficar pensando ali onde você vai distribuir os pontinhos, você vai sortear o evento que, você participou desse evento, você ganha mais um em tal atributo, mais um em tal coisa, então já ajuda nessa parte também, e ele também tem um monte de tabela para você gerar a aventura ali, então a gente jogou literalmente uma one shot com essa, conseguimos fazer uma one shot e foi muito divertido, assim, a galera curtiu,
tanto esse processo de criação de personagem, quanto a aventura que foi aleatoriamente gerada ali, né, quase que na hora por mim. Então, são sistemas que eu acho que são interessantes para quem está começando a jogar e para quem está começando a narrar também, porque nenhum deles tem livros muito extensos. Então, eu acho que são dicas legais assim para quem quer engatinhar ali nessas one shots ou até mesmo começar no RPG. Eu acho bem bacana. Muito bom. Agora nós vamos às indicações da Mai, que ela meio que só vai repetir, mas aí agora ela vai dar mais explicações. Vamos lá. Eu acho que eu vou indicar, se for para indicar, não vou indicar o Patrulheiros Yokai, porque não tem mais à venda, infelizmente. Talvez você consiga baixar em algum lugar, já que, né? Mas não sei se foi disponibilizado gratuitamente, já que não está mais à venda. Mas, enfim, não vou indicar por isso. Mas é ótimo, é ótimo. Mas, assim, guaxinins e gambiarras, você pode jogar praticamente qualquer tipo de história, qualquer... eu quero um terror. Por quê? Porque a regra é simplíssima. Então, você pode usar para qualquer ambiente, fazendo uma pequena adaptação, né, daquilo ali. Shotgun Diaries é maravilhoso. Eu já introduzi pessoas no RPG muito narrando o Shotgun Diaries, porque como é um sistema que usa arquétipos muito simples, ele facilita na hora de você entender. Eu só vou agir quando eu puder ser tal coisa. Então, eu acho muito legal. Tiny Dungeon é muito bom também. O Matheus como é? É Matheus Tiamat. Tiamat, ok. Tá indicando aqui, realmente Tiny Dungeon é muito legal. É um sistema que você pode brincar bastante também. Eu diria que Fate Acelerado é um sistema antigo, mas eu amava narrar esse sistema. Assim, narrei muito. E ele também te dá uma gama de 300 mil coisas que você pode fazer em cima dele, além de já existirem muitas adaptações, muitos cenários, muitas coisas envolvidas. O Fate Acelerado, ele é muito simples de fazer ficha, muito rápido de fazer ficha, e você pode explicar as suas ações, e também você já começa a ensinar essa malícia ali para o jogador de negociar, não, eu faço assim, eu vou usar estiloso porque, sabe, eu já usei estiloso numa mesa de Fate Acelerado para escalar um paredão. Que eu falei, eu era uma popstar adolescente, e aí eu falei, olha, eu vou convencer esses 2 caras de marombas a me carregarem até lá em cima com o meu estiloso. E eu cheguei lá em cima com estiloso. Então, eu acho que o Fate Acelerado, ele te deixa brincar com essas coisas, né? Te deixa explicar as coisas para você tentar fazer as coisas funcionarem melhor. E aí, eu acho que, consequentemente, ensina os novos jogadores a terem esse jogo de cintura, de saber o que eles podem e o que eles não, regras do jogo, e a brincarem um pouquinho com isso também. E fora que você pode jogar qualquer cenário com ele também. Então eu vou focar nesses sistemas um pouco antigos, voltei ali no fundo do baú, mas são sistemas que para mim, eles te dão e são de fácil acesso. Você encontra, se eu não me engano, o Fate Acelerado, ele é gratuito, você consegue baixar ele gratuitamente. Então, são sistemas que é muito fácil você acessar, você não precisa ter dinheiro para isso, você só precisa ter um celular com internet, né, ou um computador, que seja. E você consegue sentar, fazer uma ficha rapidinho, deixar o jogador brincar, criar e imaginar nisso, e fazer uma one shot funcional, porque as regras são simples. Eu diria que essas são as minhas indicações hoje. Boa. Mas eu quero fazer um comentário off do tema, porque tu comentaste algo que me representa muito. Eu gosto muito de narrar Vampiro à Máscara, e a ficha de vampiro tem trocentas habilidades ali para se explorar. E naturalmente algumas o personagem não vai ter, né? Aí eu narro a cena, e geralmente a cena já meio que aponta uma habilidade. Por exemplo, tem que convencer alguém, aí já aponta a habilidade persuasão. Mas é recorrente o personagem envolvido não ter persuasão.
Então, eu, em vez de dizer que a pessoa fracassou, eu gosto de dizer para ela, olha a tua ficha, vê o que tu tem de potencialidade e monta aí na tua imaginação como tu resolveria a questão usando essa habilidade. Cara, é sempre muito divertido. Eu amo, é criativíssimo isso, é muito bom. E Raga, eu lembrei aqui de quando a gente estava jogando Terra Devastada, do Caça e Pesca, tu lembra? Uhum. Servia pra tudo. Eu gosto muito disso, porque é muito... Inclusive, Terra Devastada é muito bom também. Nossa, Terra Devastada é muito bom também. Que vai muito nessa filosofia da Mai, que eu concordo, eu acompanho ela. Tipo, deixa a pessoa explorar a criatividade e desdobrar a cena dentro daquilo que ela é capaz. Não trava, não simplesmente diz fracassou, não. Deixa ver o que acontece. Muito bom. E faz um pouco as pessoas conseguirem gostar de regras. Porque a verdade é, se você for de cara numa coisa complexa, séria, às vezes algumas pessoas vão se intimidar. Tem gente que vai gostar, que vai amar. Mas tem gente que vai ficar assim, ai gente, sério? Eu não quero nem mais estudar, eu vou parar para ler um livro de 300 regras chatas para poder jogar um jogo. Não quero, entendeu? E quando você tem essa possibilidade de usar a regra para dar um jeitinho de fazer o que você quer, a gente sabe que a gente tem esse tchan, né? O brasileiro tem esse borogodó de a gente querer, não, eu consigo, né, desse jeito, se eu fizer essa gambiarra aqui, eu resolvo o meu problema. Então, é uma forma também de trazer o jogador para as regras, na minha opinião, né, de você falar, pô, se eu souber as regras do jogo, porque vai ser combeiro safado, vai ser não sei o quê. Às vezes não, às vezes ele só vai ser pilantra mesmo e vai tentar te enrolar, e aí todo mundo vai precisar aprender a regra do jogo, porque, né? Então, meus jogadores tentam muito, e eles sabem que eu me divirto, e eles falam, não, mas e se eu fizer tal coisa, e não sei o quê, eu queria usar essa habilidade minha aqui, eu posso? Vamos ver. Não, isso aqui não faz sentido, nada. Quando é um jogador novato, a gente ainda, né, explica de um coisa. Mas quando é meus jogadores antigos, eu falo, tome vergonha na sua cara, que você sabe que isso não vai funcionar. Esse aí não dá, né? Também não força a amizade. Eu sou legal, mas não exagera. Mas é muito legal. Muito bom. Fábio, a gente pode falar essa frase da Mai, tome vergonha na sua cara, para algum dos nossos amigos de RPG. Com certeza, porque isso aí é uma coisa que não muda. O dia 1 ou dia 1000 de RPG, o cara sempre tenta, né, dar uma... É verdade. E assim, eu não julgo, porque eu também tento. Quando eu sou jogadora, eu me vingo, eu falo, não, na minha vez todo mundo quer tentar, né? Dessa vez. Muito bom. Agora sim, nós vamos para a sessão de comentários das redes sociais. Eu costumo pegar o tema, a pergunta-tema do podcast e jogo nas redes sociais. E ali, quem quiser responder, responde. É bastante democrático. Mas eu sempre aviso, a resposta será exibida, lida e comentada aqui no canal. E a galera já topou a ideia. Então, já tem aqui pessoas, inclusive, recorrentes. E vamos ao primeiro comentário, que vem direto do Blue Sky. O querido Duval comentou o seguinte: não sei a resposta para o melhor sistema. Talvez seja mais a dinâmica mesmo. A dinâmica vai contar muito mais nesse sentido de narrativa. Pode ser de lobisomem, o apocalipse, a crianças encheridas. Mas vamos dar um destaque aí para os sistemas com propostas simples de regras, mas com certeza o pior é Pathfinder. E só para quem ainda não conheça, Crianças Encheridas é um jogo com regras simples para você se divertir com o tema de investigação infantil. Se você é fã de Stranger Things, Hilda, Scooby-Doo ou até Gravity Falls, esse jogo tenta emular de forma simples esses desenhos animados e outros que você queria jogar e até inventar. Ele é de autoria do Rafael Lima, aqui do Rio Grande do Norte, e ele usa o sistema Lima System. Ele é o autor de Crianças Encheridas. Fábio, o que tu acha do comentário do Duval? Tá mutado. Perdão, agora fui eu. Eu acho que ele falou algumas coisas aqui que a gente comentou já no nosso bate-papo aqui, né? A questão do sistema simples, de você ter a dinâmica da mesa, que na minha opinião isso vai se sobrepor à questão das regras e tal. Mas assim, como uma orientação
geral, eu diria, concordo com ele aí, que sistemas simples tendem a funcionar melhor para one shot, porque é uma coisa a menos para você se preocupar. Né? É só jogar um dado ali, olhar se deu par ou ímpar e está resolvido e vambora. O importante é contar a história. Então, nesse ponto, eu acho que ele foi muito, muito preciso no comentário dele. Muito bom. Agora nós vamos ao próximo comentário do Raul, que disse só o nome do jogo, The King is Dead. E eu fui atrás do que é o jogo. E o The King is Dead é o rei de Bantev, o Eviard III, Grão Príncipe da Casa Dalstone e soberano da Costa do Mar, que morreu sem herdeiros. A guerra civil é inevitável. Você é um jovem príncipe guerreiro ou uma princesa guerreira de uma das casas reais de Banteav. Você está envolvido nessa iminente guerra de sucessão. Para ver sua casa exaltada, você terá que lutar e conspirar, aliando-se a seus rivais e traindo seus amigos, apaixonando-se por seus inimigos, desafiando perigo, aventura, romance e guerra. Você nasceu para isso. Esse jogo é de autoria de Vincent Baker e Megway Baker e usa o Modern Unique Systems. Mai, tu conhece esse jogo? Não, esse não. Gente, eu tô um pouquinho parada faz um tempinho, né? Porque eu tava estudando, tava fazendo curso, eu tô voltando pra RPG agora. Então, esse aí, tanto que as minhas referências são todas antigas. Mas, não, esse não, mas parece interessante. Também achei. Vou dar uma procurada depois. Se eu não me engano, essa dupla aí, eles têm outros jogos e alguns foram publicados aqui já no Brasil pela Secular Games, salvo engano. Me lembrou essa dinâmica de já ter meio que uma história pré-estabelecida, me lembrou de um jogo incrível, maravilhoso, que infelizmente não saiu ainda, mas se Deus quiser vai sair em breve, né? A Vanishing Point vai tentar de novo, eu acredito, que é o Palanquin, que é um jogo incrível, incrível, gente. Tem quem quiser conhecer Palanquin, tem mesa minha aí pelo YouTube, vocês conseguem encontrar uma mesa. Nossa, a do Top Hat, eu narrei pra Ive, né? E pro Rafa. E é muito legal, porque você já tem também uma pré-história estabelecida ali, que tem uma princesa que teve um golpe de estado, teve uma revolta e a família real toda foi morta, só sobrou essa princesa. E os jogadores da mesa, eles têm que acompanhar a princesa do castelo até a casa da tia dela em segurança, e é um jogo de narrativa compartilhada, que você já tem as fichas prontas, porque tudo ali já meio que está pré-estabelecido num sentido de ficha, como é a história principal do jogo, ela sempre vai ser a mesma coisa num sentido de sempre vai ter o mesmo trajeto, mas as atitudes e as personagens que os jogadores escolherem, os perfis que os jogadores escolherem elaborar, e os perigos que os jogadores inventam para a cena, porque um jogador inventa o perigo para a cena do outro, né? Então você vai tendo uma mudança e uma mesa sempre diferente, mesmo assim com regras simples de narrativa compartilhada. É muito legal. E me lembrou, quando você leu, né, Raga, a explicação do jogo, me lembrou essa questão de ter já meio que um cenário ali pronto, estabelecido para você só sentar e jogar em cima. Me lembrou do Palanquin. Verdade. Vamos esperar o Palanquin vir. Concordo contigo. Me lembrou também, inclusive, eu narrei com o Fábio, né, Fábio? Lembra? Isso mesmo. Lembro sim. Muito legal, foi muito bacana mesmo. Uma pena que não foi financiado na época, né? Tomara que eles consigam trazer o jogo, porque realmente é muito bacana. E o Palanquin, ele realmente consegue ser one shot. A gente não levou mais do que 2 horas. É realmente um one shot, assim. Ele consegue, ele entrega. O que ele promete, ele entrega. E o legal do Palanquin, bora continuar falando, que aí quem sabe a galera se empolga e ajuda a Venice Point a viabilizar o Palanquin, que inclusive eles estão com campanha, a Venice Point, ela está com a campanha PSL, né? Isso, o PSL, que é oh meu Deus, fugiu. Lésbicas, espadachins
Sedentas está em campanha de financiamento coletivo. Se vocês puderem dar uma conferida lá no Catarse, digitem Lésbicas Espadachins Sedentas, avaliem a possibilidade de apoiar, porque você vai estar apoiando um jogo muito incrível. Vocês vão estar ajudando a Vantage Point a se estabelecer como editora de RPG, que assim, o próprio Rafael já comentou aqui no canal, vai dar motivação para ele trazer os outros que ainda não puderam sair, como o Palanqui e o Aegon. É Dagon? Acho que é Aegon. Aham. Isso. Então, Aegon é bem interessante também. Verdade. Então vamos ao próximo agora. O próximo comentário agora é direto do Facebook pelo Ingo Miller. Ele disse: Fate acelerado é maravilhoso para um one shot. Tá aqui o comentário do Ingo. Eu trouxe aqui um monte de comentário, mas como a Mai já é muito íntima de Fate acelerado, é ela que vai comentar isso. Mai. Vamos lá, Fate acelerado, né? Eu citei quando eu fui dar minhas recomendações. Ele é um jogo que usa dados um pouquinho diferentes, né? Os dados dele são tem um sinal de positivo, né? Um mais, um menos e faces em branco. São dados de 6 faces, né? 2 em branco, 2 com mais e 2 com menos. E aí você basicamente tem alguns atributos ali que fazem parte da sua ficha. E aí você decide como você vai agir naquela ação. Então, você sempre vai ter um ponto forte, um ponto fraco. E aí, quando você rolar os dados, o branco é 0, o menos é -1, o mais é +1. Então, você vai rolar os dados com o valor de atributo. Eu quero fazer com estiloso, ou com rápido, ou com forte. Você vai decidir o que você vai fazer, né? Como você vai fazer aquela ação, também de acordo com o que o narrador ou narradora estiver definindo ali, né? Pode, não pode, faz sentido, não faz sentido, negociando ali, né? Jogador e narrador. Vocês decidem como vai ser feita aquela ação. Você já parte do número que você tem naquele atributo. Então, eu tenho 3 de estiloso, então eu já começo com 3. Mas se meus dados eu tirar 2 menos, eu já tirei 2 pontos ali. Ao invés de ter 3, agora eu tenho 1. E aí a gente tem a dificuldade da ação. Então, basicamente, é muito simples. É assim que funciona o jogo. E aí você tem algumas coisinhas para brincar, né? Tem aspectos, tem conceito que vão te dando +1, +2, poderzinhos que você vai utilizando ali, que você monta tudo na ficha. Ela é bem criativa, você tem toda a flexibilidade para criar suas... tem um moldezinho, um padrão, claro, para você não fugir, para também você não virar aquela brincadeira de criança de faz de conta que você fala, eu vou, pois então eu vou mais rápido, eu vou na velocidade da luz, sabe? Então tem regrinhas para você limitar aquilo, mas ao mesmo tempo você consegue ser bem criativo e consegue fazer essa negociação aí, e o jogo é muito simples. Basicamente você rola esses dados e aí subtrai ou soma com aquilo que você já tem na ficha. Muito bom. Fábio, respondendo aquela tua pergunta, o Matheus Chamati respondeu aqui no chat. É o autor do Apocalypse World, que deu origem ao PBTA. Já volto, gente, perdão. E eu tava lembrando aqui também, os que eu tava falando da Secular Games, tem um que eu não consegui lembrar o nome, mas o outro é Psyrun. Que é da Maggie Baker também. Acho que eles são um casal, salvo engano, e eles geralmente produzem jogos em conjunto. São todos muito interessantes e bons para one shot. Muito bom. Próximo comentário é do Luciano Bastos, que disse: saudações aos camaradas RPGistas. Eu costumo dizer que o melhor sistema para você fazer qualquer coisa é aquele que você domina ou com o qual possui maior afinidade. Fica mais fácil para quem conhece bem um sistema apresentá-lo aos seus jogadores e fazê-los entender regras e peculiaridades. Afinal de contas, um novo RPG para você ensinar iniciantes fará de você um iniciante também. Assim, como em qualquer outra atividade, a sua experiência em um RPG que você já domina ajudaria muito na pedagogia RPGística. O que tu acha, Fábio? Olha, eu concordo com o Luciano e eu complementaria da seguinte maneira. Eu falei isso, né? O sistema bom é o sistema que o narrador domina e tal, acho que eu falei isso no início, mas eu falo isso no sentido do que eu falei depois, de você, se for o caso,
promover ali aquelas mudanças na regra, ou saber o que você vai usar, o que você não vai usar. Porque assim, eu vejo dessa maneira, né? Se a gente está falando aqui de one shot como uma forma de você dar aquele gostinho básico, né, daquele jogo, daquele cenário, daquele sistema, eu acho que você deve se concentrar no diferencial daquele jogo. O que ele tem de diferente de outros jogos, né? Em relação do sistema, por exemplo. No que o sistema dele é diferente de outros? No que o cenário dele é diferente de outros? O que funciona, né, nesse jogo de uma maneira diferente? Então, de repente, se você concentra nesses pontos fortes, aqui entre aspas, né, do sistema, você consegue apresentá-lo melhor para os seus jogadores, mesmo que você não esteja usando todo o arcabouço de regras ou tudo aquilo que o sistema pode oferecer. Você está dando, de fato, só aquele gostinho, né? aquele playtest mesmo, para ver se a galera empolga, e aí sim, vamos explorar mais a fundo as mecânicas do jogo, vamos explorar mais esse cenário, vamos explorar mais esse estilo de jogo, essa proposta de jogo. Então eu acho que o Luciano foi muito feliz no comentário dele, eu só complemento dessa maneira, né? Eu acho interessante do narrador conhecer bem o sistema justamente para ele poder fazer essas escolhas, vamos dizer assim, né? Do que ele vai colocar ali na mesa para jogo ou não. Muito bom. Vamos agora ao próximo comentário, que é do Tarcísio Lucas. Olha só o Tarcísio Lucas participando com um comentário que ele disse: sistemas mais minimalistas, com poucas regras, como Dominus, Lasers e Sentimentos. Olha aí o nome, Mai, é Lasers e Sentimentos, entre outros nessa pegada. E para quem não conhece, galera, o Dominus é um conjunto de regras e tabelas que permite que você faça uma sessão de RPG sem mestre, de maneira rápida e descomplicada, sem preparação, apenas com uma folha de cenário e um dado simples. Você pode viver inúmeras aventuras, criar jogos completamente únicos e compartilhar como e com quem quiser. Mai, tu já experimentou um sistema no estilo Dominus, que é um oráculo, para conduzir aventuras simples de one shot? Já utilizei sistema sem mestre, que foi um que eu só gosto de falar o nome traduzido, apesar de que eles não traduziram na hora de lançar, que é um Tostão pelos Meus Pensamentos, né? A Penny for My Thoughts. E que ele é basicamente um sistema sem mestre. Então você senta com seus amigos e basicamente todos os personagens são pessoas que estão numa clínica de saúde mental, sem memórias, porque elas tomaram um remédio específico, porque elas têm uma parte da memória bloqueada porque fizeram alguma coisa ruim ou alguma coisa ruim aconteceu a elas. E nisso você obviamente faz um acordo de mesa para saber o que é real, o que não é real naquele mundo, porque se um disser que é um mundo que tem magia e o outro disser que é o nosso mundo real, não faz sentido, né? Então tem todo esse acerto, e aí todo mundo senta e aos poucos, um por vez, o grupo vai criando as memórias de cada personagem, né? Tipo, as minhas memórias dependem do que o grupo quer, tipo, o grupo sugere. Então, alguém me dá uma moeda pelos meus pensamentos e aí me dá uma teoria do que aconteceu. Se eu aceitar, eu pego a moeda. Se eu não aceitar, eu falo, não foi assim que aconteceu. E aí eu vou lá e dou a moeda para uma outra pessoa, e a outra pessoa aí a outra pessoa me dá uma outra teoria, assim. Eu posso estar confundindo um pouco as regras, porque faz muito tempo que eu joguei, mas ele é basicamente assim que funciona. Então cada um vai sugerindo, né? E você tem uma parte da mecânica que diz que você não pode dizer não, além desse sentido, né? De você dizer não foi assim que aconteceu. Você tem essa possibilidade em casos extremos, mas você tem o sim e. Tipo, era tal coisa? Sim. E aí eu posso acrescentar alguma coisa pra meio que amenizar aquela situação se não é bem assim que eu quero que ela seja construída. Mas você não diz um não naquele ponto da história. É bem legal. Você senta e joga e você lê o manual enquanto joga. Então você não precisa ter aquela leitura prévia do livro todo. É bem legal. Ele saiu pela antiga Redbox, né? Aí hoje é vendido pela Burô, se eu não me engano.
E é bem tranquilo, é bem tranquilo. Você vai lendo enquanto vai jogando ali. Muito bom. Vamos ao próximo comentário, agora direto do Instagram, que foi o Tartaruga Cósmica que comentou, que diz: o melhor sistema é aquele que o mestre ou narrador se sente mais confortável para conduzir o jogo. Então, quem dirá qual sistema é o melhor é o mestre do dia. Fábio, eu acho que tu já participaste desse esquema do tipo rotatividade de pessoas narrando. Isso se aplica quando tá trocando de narrador, segundo o que o Tartaruga comentou? Olha, o único complemento que eu faria aqui na história é porque é o seguinte, eu acho que só tem que casar o desejo de todo mundo, né? O desejo do que o mestre quer narrar e do que a galera quer jogar, né? É só isso. Então, assim, pode ter rotatividade de mestres, com certeza, mas tem que ter esse acordo, porque não adianta o mestre querer narrar uma coisa se a galera não tá afim de jogar. É a única coisa, assim. Mas aí, do resto, eu concordo. O narrador, ele vai escolher jogar em tese aquilo que ele se sente mais confortável, né? Vai de casarem os interesses, né? Muito bom. Próximo agora é do Threads, que foi comentado pelo Joca Jasper, que disse: GURPS, acredito que o melhor sistema seja aquele que o grupo goste ou esteja querendo jogar. E aí, mais, já lidou com o GURPS? Não, nunca joguei GURPS. Eu dei uma olhada naquela versão reduzida do GURPS, né? Mas eu comecei a jogar RPG relativamente tarde. O GURPS já não era mais o top, assim, né? Na opinião das pessoas. Eu comecei a jogar RPG em 2017. Então, relativamente pouco tempo, né? Em comparação com o lançamento de GURPS. Mas, então, quando eu comecei, inclusive o amigo fez um comentário lá sobre Pathfinder ser ruim pra one shot, mas a primeira vez na vida que eu joguei RPG foi Pathfinder. Ou um ainda e tal, mas enfim, GURPS não tenho experiência com GURPS. Já joguei D100, sistemas de D100, né? Mas que também são os jogos que hoje em dia talvez, né, tenham um pouquinho mais de resistência. Pelo menos eu tenho um pouquinho de resistência com os jogos D100, porque eu não gosto de fazer os cálculos. Normal. Mas assim, hoje com os tabletop simulators, os negócios lá da vida dos BTTs, você consegue fazer esse cálculo automaticamente, né? Então já é um pouco menos complexo. É verdade. Vamos ao próximo comentário agora direto do WhatsApp. E o querido chefe da Vanish Point, o Rafael Ferreira, deixou aqui comentando só o nome do jogo, o Eat the Right, mais ou menos assim, que é um jogo de RPG de mesa em que você, um comando vampiro, é lançado de paraquedas em um caixão na Paris ocupada e precisa abrir um caminho sangrento pelas forças nazistas até seu objetivo final, beber todo o sangue de Adolf Hitler. Olha, nossa, eu amei essa premissa, agora eu quero jogar esse jogo. Mas se eu tivesse nesse grupo eu não ia querer beber não, só ia matar mesmo o cara e ia jogar esse sangue fora. Sangue podre. Né? Melhor. De gesto, eu acho. Totalmente, mas gostei da dedicação. Mais seus comentários. Eu já quero jogar esse jogo. Vou procurar assim que acabar a mesa, porque eu amo esses jogos com temáticas diferentes. Inclusive narro alguns que são bons para one shot também. Um é Gaticos Bastardos, que é um jogo que é gratuito, mas ele é em espanhol, você encontra em espanhol. Eu até traduzi ele, mas eu não consegui disponibilizar para as pessoas, né? Porque eu mandei mensagem pro autor para perguntar se eu poderia, já que é um jogo gratuito lá, se eu poderia disponibilizar gratuitamente aqui também, em português, né? Mas eu não obtive respostas, então não disponibilizei. Mas quem lê em espanhol, quem tiver facilidade, quiser, consegue encontrar lá dar uma pesquisada, um Google
Gaticos Bastardos, ele basicamente parte da premissa de que gatos já dominaram o mundo e hoje em dia os humanos fazem eles de pets e eles estão revoltados com isso. Então eles fazem planos mirabolantes para retomar o controle mundial. E é muito legal, é um sistema curtinho, dá muito para jogar one shot. E assim, os planos são sempre incríveis. Tipo, vamos roubar todas as meias de pé esquerdo dos seres humanos. E aí eles não vão poder sair de casa para trabalhar. E aí o mundo deles vai, como eles conhecem, vai acabar. Porque eles não podem sair de casa porque eles estão sem meia. E aí... Enfim, é muito legal. Eu amo, né? Então, jogos de jam. Vocês querem jogos... para testar, jogos gratuitos muitas vezes, jogos rápidos, jogos simples, procurem as jams da vida, né? Procurem os concursos da vida, né? Geleia de RPG tem um monte aí, inclusive o Moti foi iniciado no Geleia e hoje tá aí concorrendo ao Goblin de Ouro, né? Isso. Então, você encontra ali aquela versão ainda no site do Geleia de RPG. Tem muitos jogos lá, tem jogo meu também lá no da Geleia. Tem várias coisas que você encontra e que são ideias muito legais. Esse, inclusive, né, esse jogo dos gaticos, eu descobri num site chamado Rolero de Hierro, né, tipo RPGista de ferro. Em português não soa bem, né, a frase em espanhol, mas tudo bem. Mas... você encontra muito jogo, assim, em jam, que dá pra jogar uma one shot, dá pra testar, dá pra trazer uma coisa diferente. Eu já narrei, inclusive, uma one shot de corrida de espermatozoide, gente. Porque existe um jogo para isso. Se alguém escreveu, é porque a gente pode jogar, né? Tem um jogo chamado A Grande Fecundação, que também é da mesma jam, do Rolero de Hierro. E ele é muito legal, até para vocês ensinar reprodução, sobre reprodução humana, se você quiser fazer uma coisa lúdica e for um professor, né, para os alunos que estão aprendendo isso, é muito legal. E aí ele é basicamente uma corrida e os jogadores são todos espermatozoides tentando alcançar o óvulo. E aí você vai passando por cada etapa e os grandes antagonistas e inimigos na mesa são anticoncepcional, DST, camisinha, umas coisas assim, é muito legal, gente, é muito legal, né? Vocês encontram, se vocês procurarem ali, tem mesa minha disso no YouTube também, vocês encontram. Muito bom, muito bom. Se for pra evitar a quinta série, não procurem minhas mesas no YouTube, não, porque os meus jogadores adoram uma quinta série, tá cheio de quinta série na mesa, mas é bem interessante, né? A gente brinca, né? Acaba que a gente vai pra quinta série e se diverte. Mas se você quiser usar também para ensinar a biologia, você consegue. Porque o jogo ele é bem completinho, ele explica as coisas. Aí tem diferença, você pode escolher entre ser XX ou XY, né? E aí tem habilidades diferentes ali para cada espermatozoide, é bem legal. Muito bom. Vamos ao próximo comentário agora do Lucas Malk, que disse: acho que ambos da Universo Simulado, a UD1, TTT e Vanguarda são ótimos para um one-shot, por serem fáceis de aprender e ensinar já rolando o jogo. Sistemas fáceis tem que ser assim, onde você em menos de 2 minutos já explica como são os testes e explicar jogando. Fábio, você que já perpassou por várias publicações e jogos da Universo Simulado, você é um excelente para comentar esse comentário do Lucas. Não, eu concordo 100%. Eu acho que é isso mesmo. É um sistema... Os sistemas, né, da Universo Simulado, eles geralmente são bem simples, bem fáceis de entender, rapidinho, não tem muita complicação, e tem aquele adicional que eu falei, né? Tem um monte de tabela que se você quiser, vamos sentar aqui, vamos jogar na doideira, vamos ver o que acontece. Tranquilo, o sistema te dá suporte para isso com um monte de tabelas. E outra coisa que eu acho legal, que geralmente tem nos jogos da Universo Simulado, é que eles também puxam muito para essa questão de você ter uma narrativa compartilhada. Você vai ter ali as tabelas com os motes, por exemplo, para a aventura, mas todos os jogadores, às vezes, até como parte da mecânica do jogo, eles são convidados a contribuir com aquilo, né? Então,
sei lá, você tem alguma ficha que você gasta e você pode interferir na história, ou você recebe algum bônus porque você sugeriu alguma coisa para incorporar na aventura. Se você sugerir alguma coisa para incorporar que seja prejudicial para o grupo, você ganha um bônus também, porque você colocou o grupo numa situação desafiadora ou coisas assim. Então, eu acho que vale muito a pena e é bem interessante e, como o Lucas falou, bem fácil de aprender as mecânicas. Deu um já narrei também, inclusive. Olha aí. Muito bom saber, Luiz Cláudio, já ir sabendo que a Mai já fez essa experiência de jogar seus sistemas. Maia, aproveite e já passo aqui pro próximo da Coda, nossa querida Coda aqui de Belém, disse o seguinte, simples para ela, apenas 3DT. 3DT é muito conhecido no passado por ter sido o sistema simples que ajudou a introduzir muita gente no RPG aqui no Brasil. Você já teve experiência com 3DT, Mai? Cara, eu li 3DT, eu queria muito narrar 3DT na época, e foi na mesma época que eu conheci Fate, eu conheci 3DT, que tinha um cenário pra narrar anime, coisas assim, e eu achava muito incrível. Eu não consegui realmente colocar a mesa em prática, mas eu já li e eu concordo que é um jogo que ele é muito flexível, você consegue fazer muita coisa, né? Eu acho que segue mais ou menos o mesmo padrão dos jogos que eu indiquei aqui, né? Do Fate Acelerado, do Guaxinins e Gambiarras, que segue a mesma lógica do Lasers e Sentimentos. Você pode brincar com as temáticas e você tem um conjunto de regras que eu diria que é a mesma coisa do GURPS também. A galera do GURPS pode me julgar por isso, porém eu digo que o GURPS ele é um compilado de regras e você escolhe quais delas vão se encaixar naquela mesa em específico, porque são muitas regras existentes para tudo e qualquer coisa que você pensar, existe uma regra de GURPS para aquilo. Inclusive escavar, né? Inclusive escavar. E aí você decide quais delas você vai usar no seu jogo, né? Então, eu diria que é mais ou menos assim que funciona, né? Você tem muitas coisas ali disponíveis e aí você escolhe, faz aquela seleçãozinha ali que facilita de você jogar uma one shot. E se você precisar, você tem mais coisa para complementar ali quando for fazer uma campanha, né? Então, eu não sou uma pessoa que vai apedrejar GURPS, gente. Não vão me ver fazendo isso. Porque eu acho que é aquela coisa do você tem que entender para que você quer o sistema e que sistema vai se adaptar àquilo. E eu acho que o GURPS ele faz bem esse papel, né? Apesar de eu não ser uma adepta, não jogar GURPS, eu entendo que as pessoas joguem GURPS por isso. Porque elas têm regras para tudo. Então, se elas precisam de uma regra para aquilo, elas conseguem basicamente encontrar ali e resolver o problema delas e montar o compilado de regras que serve para aquela aventura que elas querem fazer. Então, elas precisam de um só sistema para fazer tudo, eu diria, né? Então, acho que segue a mesma regra e o 3DT eu acho que é muito válido, de verdade. Muito bom. E agora vamos para o penúltimo comentário, que foi do Israel, do Raga caiu ou é eu que tô... Não, tá, ele deu uma caída, mas já voltou. Tá. O penúltimo comentário é do Israel, do grupo Resistência RPG, que disse: o que mais uso, 3DT e Dungeon World. Podia citar outros, mas esses dois têm sido uma mão na roda pra mim. E eu sei que o Fábio já fez vários comentários sobre o Dungeon World. Fábio? Olha, eu acho o Dungeon World e os PBTAs, né, de uma maneira em geral, assim, eu acho bem interessante. Eu não tive a oportunidade ainda de jogar. Eu acho que eu joguei uma mini campanha, né, que um amigo nosso narrou aqui, adaptando, né, para um outro cenário lá e tal. Mas, assim, esse aí eu acho que vai naquela coisa do mestre conhecer, né? Porque ele já consegue dar a dica ali para os jogadores de como é que funciona, mas pelo que eu me lembro quando eu fiz a resenha do Dungeon World, ele é muito daquela questão do narrativo também. Você vai dizer o que você vai fazer, né? E isso vai ser o gatilho para os movimentos lá e tal, e aí você tem as regrinhas lá e tal, tanto que tem lá na cartilha, né, dos personagens, já tem lá tudo que você pode fazer, quais são todas as regrinhas, tem os movimentos gerais que eles recomendam que fique ali, né, são umas 2, 3 páginas, não lembro de cabeça agora, mas que o próprio livro recomenda que fique ali uma versão impressa acessível para todo mundo consultar e tal.
Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Mas nesse ponto, acho que se o narrador já puder dar uma mãozinha, eu acho que ajuda. Só para você não ter que parar e ficar consultando ali, né? Mas eu, de fato, tenho vontade de jogar o Dungeon World, porque... E aqui, só um comentário rapidinho, assim. Eu acho que, na verdade, todo o sistema, por mais simples que ele seja, ele tem uma pequena e, às vezes, um pouco maior curva de aprendizado, né? Para você pegar ali a manha e saber, entendi qual é a proposta da coisa. Da feita que você consegue entender esse básico que seja, aí, na minha opinião, você está livre para criar, inventar, mudar, né, escolher o que você vai usar ou não e tal. Então, eu só acho que isso é mais fácil de fazer se o sistema é mais simples. Mas, de novo, isso tudo depende também muito do gosto e do interesse dos jogadores. Tem gente que torce o nariz para sistema simples, porque gosta de coisas mais complexas, ou gosta do desafio, ou gosta da regra, enfim. Então, na verdade, a gente está falando aqui há um tempão, mas o ideal seria uma espécie de curadoria, né? Você conversar ali com todo mundo antes. O que vocês gostam? Vocês gostam de muita regra, pouca regra, não sei o quê? E aí você, de repente, tentar encontrar ali, você como narrador teria esse papel de curador, né? E tentar encontrar qual é o sistema que melhor se adequaria ao interesse de todo mundo, se for possível, né? Ou pelo menos da maioria, quem não gostar, espera a próxima mesa e tal, enfim, esse tipo de coisa, né? Esse seria o mundo ideal, mas assim, era para ser assim, vai funcionar? Vai, porque é uma one shot, né? Na one shot tudo pode. Muito bom. E o último comentário é do Luiz Eduardo, que só disse um nome do jogo: Abismo Infinito, do John Bogea. Já jogaste Abismo Infinito, Mai? Não. Eu acho que eu já ouvi falar desse jogo. Eu tô tentando puxar na memória que jogo é esse, mas eu não consigo me lembrar. Abismo Infinito. O Abismo Infinito, ele foi o vencedor do Faça Você Mesmo, da Secular Games. Eu não tô lembrado exatamente o ano, mas ele foi eleito o melhor do ano que ele foi. E aí ele foi publicado pela Retropunk Publicações. Tanto a edição, a diagramação e artes internas, quase todas de autoria do John Bogea. Ele fez quase tudo lá dentro. O cara foi... fez de tudo lá. O cara é sensacional e o jogo é interessantíssimo, que é uma viagem no espaço. Você faz parte de uma equipe que está desbravando o espaço em busca de um local para fazer uma colônia terráquea. E só que você lida com uma série de problemas psicológicos. E é um jogo que dá para fazer one shot. Dá tranquilo, só teria que fazer alguns ajustes. Enfim. É muito bom. Então fica aí a dica para quem não conhece, depois dá uma procurada. Eu acredito que tem versão para baixar lá na Retropunk, a versão digital. Fica aí a minha recomendação para vocês darem uma olhada. Já dei uma pesquisada aqui. Olha, o PDF do Abismo Infinito tá R$18. Tá bom, gente. Tá muito bom. Vamos lá, R$18 você, né? Dá para pagar num RPG. Sim. Bom, tá aí nossas contribuições das redes sociais e vamos agora para as considerações finais, que é onde as pessoas convidadas aqui presentes vão comentar, trazer algum pensamento que ficou lá para trás e não conseguiu, mas esse é o momento de trazer ele, dizer aonde é que seu trabalho, todo o seu conteúdo pode ser acompanhado e seguido e curtido pela galera, e dizer um até logo, porque sempre vou querer vocês aqui de volta no podcast. A começar pela Mai. Então, pessoas, vocês me encontram em muitos lugares aqui. Se vocês derem um Google aí, por aí, né, provavelmente vai ter muita mesa minha, no caso a Velha RPG antigas, né, vai ter mesa mais recente no Top Hat Pub, coisas aleatórias, absurdas, que vocês imaginam que as pessoas não narram, às vezes eu narrei, né, e tá lá. Então tem muita coisa, vocês podem me acompanhar também nas redes sociais, vocês podem acompanhar o Top Hat Pub, podem me acompanhar sempre, @maiscnr, né, de Carneiro, em todas as redes, Lebre de Maio no Instagram, e que tá um pouquinho parado, mas eu vou fazer algumas coisinhas no DOF aí, vamos dar uma atualizada nessas redes sociais no DOF, e
E é isso. Eu gosto muito de adaptar algumas coisas para o cenário brasileiro, como eu falei. A gente falou de PBTA, e PBTA é ótimo para fazer one shot, para fazer todo tipo de mesa, na verdade, que eu amo demais. E normalmente eles não são para campanhas muito longas, né? Porque tem um final estabelecido ali dentro do sistema. Eu amo Monster Hearts, infelizmente a gente não tem publicado no Brasil, né? Foi até financiado, mas enfim. Quem tem o PDF tem hoje, né? Mas eu sempre faço peles, né? Que são os arquétipos, os perfis para se jogar Monster Hearts brasileiras. Então, se procurarem, né? Tinha no X, né? Eu desativei meu X, se eu não me engano. Mas eu vou colocar lá pelo Blue Sky, vou colocar em alguns outros lugares de novo as peles brasileiras, né, para jogar de Saci, para jogar de Ara, para jogar de Boto, para jogar de Jurupari. Então eu criei algumas, vou criar mais, que eu amo esse jogo, apesar de que, né, é o meu coração que manda, porque como ele não tem no Brasil hoje, né, publicado para as pessoas comprarem, é um pouco mais difícil de acessar, mas enfim, é isso, gente. Deem sempre tentem dar um foco para nós, né, para o Brasil, para as coisas brasileiras, mesmo que você já esteja acostumada com um sistema que não é brasileiro, né, assim como a gente que joga Mundo das Trevas, eu que gosto de jogar Monster Hearts também, outros jogos, mas o seu cenário sempre pode ser BR, seu cenário, sua localização, seus NPCs, a personalidade das pessoas na sua mesa, né, sempre pode ser brasileiro, sempre pode ter um pouquinho do seu canto, né, da sua cultura, do seu lugar, e eu amo trazer isso para as mesas. Enfim, é isso. Muito bom. Fábio? Muito obrigada pelo convite. Sempre, vai ser sempre. Fábio? Bom, Raga, também obrigado pelo convite, é sempre bom a gente estar aqui para trocar uma ideia, né, bater um papo sobre temas interessantes e falar do que a gente gosta, né, de RPG, conhecer experiências novas, conhecer pessoas novas também é sempre muito legal, ver os comentários da galera, né, que sempre acrescentam alguma coisa. E quem gosta de conhecer jogos, eu, por acaso, brinco de fazer resenhas, né, no canal lá do Resenhas Perdidos no Tempo. Eu procuro misturar, assim, tanto jogos nacionais como jogos traduzidos, jogos mais simples, jogos mais complexos, né? Então, quem, de repente, está a fim de conhecer algum jogo, pode dar uma conferida lá no canal para ver se eu, por acaso, já falei, ou se quiser deixar lá a sugestão. Então, é isso, e no mais, fora de lá, vocês me encontram de vez em quando aqui no RPG com Jambu. É isso aí, galera. Estamos chegando ao final de mais um podcast que é RPG com Jambu. E quero dizer para vocês que o podcast da semana que vem vai ser diferentão. Vai ser lá no Diversão Offline. Porque eu, Raga, vou. Tu vai, Maia? Eu escutei bem isso? Estarei lá. Ai, coisa maravilhosa. Por favor, desde já te peço para bater uma foto, tá bom? Claro, com certeza. se não me encontrar andando por lá, me procura no stand da Ginga que eu vou estar lá trabalhando. Selou. Nossa, esse DOF promete. Maravilhoso. Então, vai ser muito bom. Então, desde já, mas já te convido para estar conosco na gravação desse podcast RPG com Jambu, tá bom? Com certeza. Maravilha. Com certeza, é uma honra. Maravilha. Então, 3 nortistas, eu, Otto Moreno... Os nortistas invadindo o Sudeste lá, né? Exatamente. Eu, Otto Moreno, que é o presidente da Associação do de Belém, e Mai Carneiro, de Manaus, estado do Amazonas. Vamos fazer acontecer no Diversão Offline, que será esse o tema do podcast semana que vem. Sendo assim, vamos daqui nos despedindo. Eu agradeço todo mundo que nos assistiu, seja na vermelhinha ou aqui na roxinha, ou que nos escutou nas plataformas de podcast. Vocês que fazem esse podcast ser sensacional do jeito que é. Agora, para finalizar de vez, peço para que o Fábio e a Mai, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tá bom.